Olá, eu sou Marcos Ferraz e este é o canal Farmacologia. Vamos dar continuidade às nossas conversas sobre farmacocinética. E hoje, na parte 3, vamos falar de distribuição de fármacos. Como a gente já viu, distribuição é essa transferência do fármaco do sangue para os diversos tecidos. E vamos lembrar que esta via é de mão dupla, né? O sangue, que é um tremendo leve trás, eu não queria ter que contar isso para vocês, mas o sangue joga o fármaco nos tecidos, tanto no tecido-alvo como nos reservatórios, e remove o mesmo fármaco. Então, esse processo é que nós vamos chamar de distribuição e redistribuição. Agora, que fatores interferem na distribuição de um fármaco? Em primeiro lugar, fatores do próprio fármaco. Seu grau de lipossolubilidade e hidrossolubilidade e o grau de ionização. Vamos lembrar, é aquela relação entre o pK do fármaco e o pH do meio, no caso dos tecidos, ok? Bom, uma droga altamente lipossolúvel, ela se distribui bem para os tecidos, porque ela atravessa a membrana da célula. E ela se concentra, por exemplo, onde tem tecido adiposo, ou no tecido muscular, que tem muitas fibras, muitas membranas. Já uma droga altamente hidrossolúvel não consegue entrar na célula. Ora, lembrem que essa droga altamente hidrossolúvel, ela foi administrada por via parenteral, por exemplo, por via intravenosa. Então, ela vai ficar onde tem água, que é o sangue e o interstício celular. Então, esse é o primeiro fator. Lembrando que o pH pode modificar a fração do fármaco que está mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel, né? Vamos lembrar. Uma droga ácida fica lipossolúvel com o pH tendendo a ácido. Uma droga básica fica mais lipossolúvel em pH tendendo a alcalino, a básico. Então, variação no pH do tecido, por exemplo, um tecido inflamado, ele fica em acidose, pode modificar a distribuição de um fármaco, ok? Então, esse foi o primeiro fator. O segundo fator está relacionado à permeabilidade dos vasos capilares. O capilar é aquele vaso tão fininho que parece um cabelo. A palavra capilar vem de cabelo. Notem que entre as células endoteliais que formam o capilar, existem poros, que nós chamamos carinhosamente de fenestras. Pois bem, pelas fenestras, o fármaco dissolvido em água sai da célula, vai para o tecido se distribuir, e sai do tecido e volta para a célula. Inclusive, quando nós falamos de absorção por via intramuscular ou por via subcutânea, lembrem, o fármaco é injetado no interstício, no meio, entre as células, né? E onde tem água, onde a água é a maior substância, maior quantidade presente. Então, o fármaco administrado por via subcutânea chega ao sangue por essas fenestras, por via intramuscular também. Bom, mas por que eu estou falando disso? Porque tem alguns tecidos que a coisa não é bem assim, não tem essa molezinha para a droga chegar no tecido, não. Por exemplo, nossas gônadas, mas o que eu vou falar hoje com mais carinho é o encéfalo. Na verdade, todo o sistema nervoso central. Mas no encéfalo existe a barreira hematoencefálica. Olhem para cá, olhem que coisa linda. O que vocês estão vendo, o capilar, ele é tão fino que passa uma hemácia de cada vez, às vezes em fila indiana, ok? E eu estou vendo as células endoteliais, cada núcleo é uma célula. Notem que não tem fenestras. Se olhando com um aumento maior, essas células estão cimentadas por essas junções oclusivas. Desse modo, para a droga sair do sangue e chegar no interstício, no tecido encefálico, ela vai ter que atravessar essa barreira de membranas. Aqui nós temos a membrana apical, né, da luz, e a membrana basal, ok? Bom, então, a droga tem que ser lipossolúvel para passar por essas membranas. Mas não é só isso não, gente. Aqui, na membrana basal, tem uma lâmina basal espessa, e olhem, revestindo o vaso, tem esta camada de gordura aqui, né, exatamente que forma a barreira, formada pelos pés dos astrócitos e outras células da glia.
que forma uma grande barreira lipídica, uma grande barreira de membranas. Então, eu posso afirmar para vocês que para o fármaco sair do vaso e alcançar o tecido encefálico, gente, só tem um jeito. Ele não tem que ser lipossolúvelzinho, não. Ele tem que ser altamente lipossolúvel. É claro que vocês já estão pensando aí. Ah, então o álcool etílico é altamente lipossolúvel. Ah, a nicotina do cigarro é altamente lipossolúvel. O clonazepam é altamente perfeito. Vocês perceberam de primeira, ótimo. Claro que tem exceções, como sempre tem que ter, né? Tá aqui. Algumas drogas são polares, né? Vamos lembrar, uma droga lipossolúvel é uma molécula com grupos apolares, sem carga, mas tem drogas que são polares. Por exemplo, o íon lítio, o lítio é um íon. O lítio é empregado tanto no tratamento do transtorno bipolar, como em outras condições. Como o lítio chega no tecido cerebral? Da mesma forma que os outros íons chegam, sódio, potássio, cloreto, através de bombas. Aqui. Assim como a glicose, que é altamente polar, a glicose chega também por transportadores de glicose, por carreadores. Os aminoácidos que têm carga também chegam por transportadores de aminoácidos. Algumas drogas são aminoácidos. É o caso da levodopa, que se utiliza no tratamento do parkinsonismo. Então, são exceções que vão utilizar transportadores. Mas a grande maioria das drogas alcança o sistema nervoso central através de sua propriedade de ser altamente lipossolúvel. Ok? Terceiro fator. Assim, antes do terceiro fator, aqui nós temos uma outra barreira, que não é assim tão bonitinha, tão organizadinha como a barreira hematocefálica. Mas eu posso dizer para vocês que o sangue da mamãe não se mistura com a circulação fetal. Então, há uma barreira placentária. De forma que nem toda droga que a mamãe toma durante a gestação vai alcançar o concepto. Mas eu posso dizer para vocês que muitas drogas alcançam a circulação fetal. E se a droga atravessa a barreira hematocefálica, gente, é muito provável que ela alcance a circulação fetal. Então, eu já disse para vocês, a gestante não pode fazer uso de qualquer medicamento e, sobretudo, de psicotrópicos, psicofármacos. São aqueles fármacos com ação do sistema nervoso central. Então, isso vale tanto para medicamentos, né, para fármacos empregados na clínica, como para as drogas recreativas ou de abuso. O etanol, da cervejinha, do vinho, o cigarro, a maconha. Então, todas essas drogas podem alcançar a circulação fetal e provocar algum tipo de dano para o concepto, ok? Bom, terceiro fator é o fluxo sanguíneo para os tecidos. E aqui eu estou mostrando a redistribuição para falar para vocês que o fluxo sanguíneo é desigual. Nós temos tecidos de alto fluxo, encéfalo, fígado, coração e rins. Temos tecidos de fluxo intermediário, tecido muscular, as vísceras, e temos tecidos que são pobremente irrigados pelo sangue, que é o caso, por exemplo, do tecido adiposo. Ok? Então, quando a gente faz a droga, que eu coloquei como exemplo o tiopental, que é um barbitúrico, fiz tiopental por via venosa, olha só, biodisponibilidade de 100%, então 100% da dose que eu fiz está no sangue, e a concentração da droga no sangue, no plasma, vai diminuindo com o tempo. Né? Isso aqui é aquela curva farmacocinética, concentração do fármaco em função do tempo. Bom, notem que depois de um certo tempo, o nível plasmático está muito baixo. A droga já foi eliminada? Não, ela foi para os tecidos. Nós fizemos a droga no compartimento central, que é o sangue, e ela vai para os tecidos, que eu chamei de reservatório. Claro que também vai para o tecido-alvo. Notem que é via de mão dupla, então é essa mão dupla que eu chamo de redistribuição. Droga no reservatório volta para o sangue, depois volta para o reservatório, volta para o sangue,
fica nesse mecanismo até que a droga seja totalmente eliminada do organismo, ok? Bom, deixa eu mostrar essa figura um pouco aumentada para a gente conversar um pouquinho melhor sobre ela. E aí vou fazer uma brincadeira, vou pegar uma outra droga que vai ser mais fácil da gente entender. Vamos pensar na cocaína. Então, a pessoa fez a dose de cocaína por via intravenosa, 100% está no sangue, no plasma, olha só, está saindo do plasma, e essa cocaína está indo fazer o efeito que o sujeito espera, que é o efeito subjetivo, que vai levar à dependência, que pode levar à dependência, para ser mais claro. Então, o encéfalo, assim como o coração, o fígado e o rim, são tecidos que recebem muita cocaína inicialmente. Mas notem, o mesmo sangue que joga a cocaína no encéfalo para dar aquele efeito, aquele barato, retira a cocaína do cérebro. Por isso que o efeito dela é tão curto, é intenso, porque chega muita droga em pouco tempo no cérebro, mas o efeito é curto porque o sangue está removendo a cocaína do cérebro. Ora, removendo, essa cocaína está ficando onde? No tecido muscular e nas vísceras, onde o equilíbrio é intermediário. Chega menor fluxo sanguíneo, então a droga chega mais lentamente, mas também, como tem um fluxo sanguíneo menor, a droga sai mais lentamente. E assim ela vai se depositando naquele tecido de baixo fluxo, que é o tecido lipídico, por exemplo. E com isso, como há essa redistribuição, droga que está no tecido volta para o sangue, esse nível plasmático é mantido por dias. É por isso que o exame antidoping flagra que o sujeito usou cocaína, mesmo já tendo usado há mais de uma semana, no caso da cocaína. Por quê? Porque vai ter traço de cocaína no sangue. A cocaína não foi toda eliminada. Ela está guardada naqueles tecidos. Sobretudo, ela vai ficar mais tempo ainda nesse tecido de fluxo sanguíneo baixo, onde o equilíbrio é lento. Tudo bem, gente? Muito bem. E o último fator que afeta a distribuição dos fármacos é a ligação às proteínas plasmáticas. Lembre que eu disse para vocês que tem que rolar match? Então depende da afinidade química entre o fármaco e a proteína. Eles podem não se ligar, porque não rolou afinidade. Eles podem se ligar com uma porcentagem muito elevada, ou podem se ligar com uma porcentagem menos elevada. Então, varia das características químicas do fármaco e da proteína. No caso, os fármacos que são ácidos, ácido acetilsalicílico, por exemplo, vai se ligar à albumina. As drogas que são base, as substâncias básicas, vão se ligar às alfa-glicoglobulinas, ok? Então, tem essa diferença. Aqui a gente está vendo o fármaco, a albumina e a ligação. Lembrando que a ligação é reversível. À medida que a fração livre que está no sangue vai sendo eliminada ou vai se distribuindo para os tecidos, aquela fração ligada fica livre para manter a proporção. Digamos, 9:1. Para cada 9 moléculas ligadas, tem uma livre. Essa uma que estava livre foi embora. Então, uma molécula que está ligada se desliga para manter essa proporção. Ok? Mesma coisa com as substâncias básicas e as alfa-glicoglobulinas. Bom, então, coloquei aqui um resuminho. Somente a fração livre da droga é distribuída, mas também é eliminada. Estou adiantando, estou dando spoiler. A afinidade do fármaco com as proteínas plasmáticas reduz a distribuição, ou seja, uma droga com muita afinidade vai ficar na proteína, não vai se distribuir tanto. Também reduz a eliminação, né, não vai ser eliminada. E aumenta a duração do efeito. Vamos ver se fica claro. O médico me passou um medicamento, mandou eu tomar de 12 horas. Porque ele sabe que 12 horas é o tempo suficiente para a droga permanecer no meu sangue acima do nível efetivo. Ok? Ora, ele sabe que a droga dura 12 horas porque ela se liga muito à proteína plasmática, por exemplo. Tá legal? Beleza, então isso também afeta a duração. Uma droga que se liga pouco à proteína plasmática tende a ser eliminada mais rapidamente.
Bom, mas aí tem duas coisas. Eu estou botando aqui que alguns fatores podem modificar a ligação da droga às proteínas plasmáticas. Então, primeiro fator é se há uma redução na concentração de proteínas que tem no sangue. Então, eu citei aqui a hipoalbuminemia. Nossa, que nome difícil. Como é que eu vou falar hipoalbuminemia? É fácil, fala quebrado. Hipoalbuminemia. Hipo é para baixo, hiper é elevado, né? Hemo é sangue. Então, eu tenho uma diminuição da albumina no sangue. Quando isso acontece, se eu tenho uma concentração menor de albumina, eu aumento a fração de droga livre, porque não tem onde a droga se ligar. Está faltando albumina. Lembrem, se eu aumento a forma livre, eu posso ter uma distribuição maior e um aumento do efeito inicial, ok? Mas também vou ter um aumento da eliminação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A droga vai produzir um efeito pancadão, um efeito maior, mais intenso, mas esse efeito vai ser mais curtinho, porque a droga vai ser mais eliminada. Tudo bem? Bom, esse é o primeiro fator. Mas por que a concentração de albumina está reduzida no sangue? Algumas situações patológicas podem produzir isso. Por exemplo, a desnutrição. Se eu estou desnutrido, se eu não estou ingerindo proteínas, eu acabo utilizando, empregando as proteínas do meu próprio plasma. Ok? Segundo, na doença hepática, o fígado deixa de produzir albumina. E na doença renal, uma lesão renal, a gente pode perder albumina na urina, que é o que a gente chama de albuminúria. Assim como hemo, esse sufixo hemo significa sangue, úria significa urina. Então, não é para ter albumina na urina. Agora, se a gente tiver uma lesão renal, a gente vai falar isso mais nas próximas conversas, aí a gente pode perder proteína na urina. E aí, isso pode resultar em hipoalbuminemia, ok? Bom, mas tem outro fator que pode modificar a ligação da droga às proteínas. Competição pela proteína. Se eu tenho duas drogas que se ligam à mesma proteína, uma vai ficar brigando com a outra para ver quem liga. Não, sou eu. Não, sai, sou eu. Seu chato, sou eu. Eu cheguei primeiro. Sai daqui. Não é? Exatamente. Esta bagunça vai acontecer no nosso organismo quando a gente faz dois medicamentos que se ligam à mesma proteína. Olhem para cá. Aqui eu tenho alguns exemplos de fármacos e a porcentagem do fármaco que vai estar ligado à proteína. Então, aqui eu tenho um anti-inflamatório, diclofenaco, o diazepam, que é um ansiolítico, a varfarina, que é o anticoagulante por via oral. Então, notem que esses fármacos se ligam muito, a fração livre é muito baixa. Então, vamos pegar aqui esse valor 99, entre 5% e 1% do diazepam é que está fazendo efeito. 99% do diazepam está ligado à proteína, de 95% a 99%. Ok? Então, mas tem uma outra coisa que eu tenho que saber. Eu tenho 99% do diazepam ligado à proteína. Quanto isso impacta na proteína? Olhem para cá. Olha que lindo. Na verdade, o diazepam que a gente faz vai ocupar menos de 1% dos sítios de ligação da albumina. Então, em geral, se eu fizer diazepam com diclofenaco ou diazepam com varfarina, uma droga não vai deslocar a outra. É como se eu dissesse assim, gente, tem albumina para todo mundo, briga não, tá de boas, beleza? Mas se a gente olhar essas drogas aqui, a sulfa, a tolbutamida e o ácido valproico, tolbutamida é um hipoglicemiante oral. A sulfa, vocês sabem, é um quimioterápico utilizado para infecções bacterianas, por exemplo. E o ácido valproico é um anticonvulsivante, usado na profilaxia das epilepsias, e também é utilizado como estabilizador do humor, no paciente com diagnóstico de transtorno bipolar. Bom, notem que esses fármacos também se ligam com alta taxa à proteína plasmática, mas ocupam
mais de 50% dos sítios. Então, quando eu faço sulfa, ou quando eu faço ácido valproico, ou se eu salvo valproato, o que vai acontecer é que eu posso desligar essas outras drogas da proteína. E aí vou citar um exemplo para vocês que é muito importante. A pessoa que tem, por exemplo, uma válvula cardíaca mecânica, né, a gente chama de prótese valvar, então essa pessoa tem que tomar varfarina, que é o anticoagulante, o resto da vida, para evitar que tenha uma trombose, que possa causar um problema, um acidente vascular encefálico isquêmico, por exemplo. Ok? Bom, percebam que, vamos pegar aqui esse número aqui, 99% da varfarina está ligada à albumina. Tem só 1% mantendo a pessoa anticoagulada. Se eu dou para essa pessoa sulfa ou ácido valproico, eu posso deslocar a varfarina da proteína e aumentar a concentração de varfarina livre. Portanto, eu posso aumentar o efeito anticoagulante da varfarina. Gente, aumentar o efeito anticoagulante pode significar sangramento pelas mucosas, sangramento interno, hemorragia interna, com risco de perder a vida. Então, é claro que o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, são pessoas que estudaram isso profundamente, sobretudo aqueles que tiveram aulas com Marcos Ferraz, eles sabem muito bem que tem que orientar o paciente, tem que orientar as pessoas, que não, tem que ter uma cautela muito grande na hora de fazer a combinação desses medicamentos. Então, é importante que os médicos se comuniquem. Gente, diálogo é tudo na vida, né? Se eu sou psiquiatra e quero prescrever ácido valproico, eu tenho que saber que o cardiologista passou varfarina para o paciente. E aí eu vou ter que negociar com o cardiologista. Se a gente ajusta a dose, se a gente troca a medicação. Então, isso é muito importante. Essa interação para evitar essas interações medicamentosas que podem colocar a vida do paciente em risco. Ok? A aspirina também, o ácido acetilsalicílico também é uma droga deslocadora, ocupa 50% dos sítios de ligação da albumina. Bom, então, para terminar a nossa conversa, vamos falar um pouquinho de volume de líquido e distribuição das drogas por esses volumes, ok? Então, está aqui a droga. Ela está no plasma, né, uma fração ligada, fração livre, ok? Do plasma, a fração livre vai para o líquido extracelular, o leque. Isso é tão importante que parece que fizeram um funk. Eu não sei cantar, leque, não sei como é que é, mas é isso. E se a droga for lipossolúvel, ela alcança o líquido intracelular, que é mais importante que o leque. Então, eu sugiro que façam o funk lique. Beleza. Bom, à medida que a droga sai do plasma, à medida que ela é eliminada, a droga que está no interstício volta para o plasma e aquela que está no líquido intracelular volta para o leque. Claro que uma parte dela pode ficar estocada no tecido adiposo em função de sua lipossolubilidade, ok? Bom, mas eu disse para vocês também que 60% do nosso corpo é água. Então, uma pessoa que mede 70 quilogramas de massa, 60% dessa massa é água. Então, 42 quilogramas é água, que equivale a 42 litros de água no corpo. Então, essa droga vai se distribuir nesses 42 litros. 40% dentro da célula, 16% no líquido extracelular e 4% no plasma. A menos que a droga não entre na célula, por ela ser pouco lipossolúvel. Então, essa droga vai ficar aqui, entre o plasma e o líquido extracelular. Então, é com base nesse raciocínio que a gente vai conversar sobre um parâmetro fundamental na farmacocinética para a gente calcular a dose da medicação, que é o volume aparente de distribuição. O que seria o volume aparente de distribuição? É o volume de líquido no qual a droga parece estar distribuída para ser consistente com a
concentração que eu encontro no plasma. Beleza? Meio confuso. Vamos falar então, vamos fazer o seguinte então. Ó. Vamos falar do volume real de distribuição. Ok? Lembre que uma pessoa de 70 kg de massa tem 42 litros de água. Então, a gente sabe que concentração é a massa por volume, ok? Então, o volume pode vir para cá, e aí eu tenho volume igual a massa pela concentração. Vamos pegar aqui a fórmula original. Concentração é a dose, é a massa, é a dose que eu fiz da medicação, portanto, a massa de droga dividido pelo volume. Vamos imaginar que numa pessoa de 70 kg, eu tenha administrado por via venosa, biodisponibilidade 100%, eu administrei 42 miligramas. Vamos calcular a concentração? Concentração é massa, é dose pelo volume. 42 miligramas dividido por 42 litros vai dar 1 miligrama por litro. Bingo! Molezinha, muito fácil. Certo? Errado. A conta está errada. Vou explicar por que a conta está errada. Porque eu não sou o Ken, nem a Barbie. Quando minha filha era criança, ela tinha Barbie, Ken e tal, e de vez em quando a Barbie e o Ken perdiam a cabeça. E todo mundo sabe que pai é médico de boneca, claro. Aí eu ia pegar, botar a cabeça no Ken, notava uma coisa, o Ken é oco. O Ken é oco, mas eu não sou oco, eu tenho vários compartimentos no meu corpo. Cada célula é um compartimento diferente, cada tecido tem características diferentes. Então, eu não posso assumir que isso tudo é um volume só. Embora algumas vezes a gente assume. Falarei isso em outra conversa. Ok? Então, gente, o volume real de distribuição não serve para nada. O que interessa para a gente é o volume aparente. Vamos entender isso aqui olhando para cá. Eu falei para vocês que o volume é a dose dividido pela concentração plasmática. Então, vamos imaginar que eu faço agora, naquele paciente de 70 kg, 700 miligramas de um fármaco. Então, vamos calcular a dose pelo peso. Então, 700 miligramas de medicação dividido por 70 kg de massa, eu tenho, corta 0 com 0, 70 por 7 vai dar 10. Eu tenho 10 miligramas por quilograma. Okay? Esta é a dose. Beleza? Vamos aplicar agora, então, na fórmula. Eu pego esses 10 miligramas, que eu sei que eu dei, é isso que eu dei para o paciente, eu tiro o sangue dele e meço a concentração da droga no plasma. Para isso, eu vou ter que fazer aquela curva farmacocinética, né, ver em cada momento quanto que tem de concentração, estabeleço o tempo zero e acho a concentração plasmática. Beleza. Essa conta também eu posso explicar em outra conversa. Bom, fato que eu achei, então, eu achei a concentração de 2 miligramas por ml. Então, eu tenho 10 miligramas por quilo e achei 2 miligramas por ml. Então, o volume de distribuição aparente é 10 miligramas por quilo dividido por 2 miligramas por litro. Vou cortar miligrama com miligrama, 10 dividido por 2 é igual a 5, eu tenho 5 litros por quilograma. Por que esse volume é aparente? Porque, reparem, para cada quilo de paciente, eu tenho 5 litros. Como o paciente pesa, mede 70 quilogramas, se eu multiplicar por 70, quilograma está embaixo, aqui está em cima, de corta quilograma por quilograma, eu tenho 350 litros. Que absurdo! Como é que uma pessoa pode ter 350 litros de água no corpo? É muita água, não existe isso. Não é o volume real, gente, é o volume aparente. Quando eu acho 2 miligramas por litro, aparentemente esse cara tem 350 litros. Ok? Mas para que serve essa doideira aqui? Vou explicar, gente. Isso aqui é uma divisão. Ó, vou trocar dose por chocolate e concentração por estudante. Se eu tenho aqui 100 chocolates
e divido por 200 estudantes, pô, sem chocolate é muito, eu não tô com essa bola toda, não. Olha, eu tenho 10 barras de chocolate e eu tenho 20 estudantes, cada pessoa vai ter que comer metade do chocolate. Aí, eu tô fora. Se é para comer metade, nem me dá chocolate. Eu vou logo avisando. Agora, se eu tenho 20 chocolates e 10 pessoas, cada pessoa come 2 barras de chocolate. Não é verdade? Quanto maior for esse númerozinho aqui que está dividindo, menor é o quociente da divisão. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Se a concentração da droga no sangue é muito alta, o VD vai ser baixo. Se a concentração da droga no sangue for muito baixa, o VD é muito alto. Ora, se o VD é alto, é porque a concentração está baixa no sangue. Onde é que está essa droga, então, se ela está baixa no sangue? Acertou quem disse que ela está no tecido. Ah, então o VD serve para eu olhar para o VD, e se vocês olharem na caixa lá, no remedinho que vocês têm lá em casa, pegar a bula e procurar o VD, está lá o VD. Se o VD é igual a 1, é porque eu tenho 50% da droga no sangue, 50% no tecido. Se o VD é um número maior do que 1, 20 litros, 10 litros, é porque tem muito mais droga no tecido do que no sangue. Se o VD é um número fracionário, menor do que 1, é porque tem mais droga no sangue do que no tecido. Gente, isso é muito importante. Porque aí, olhando o VD, eu já sei onde o fármaco está se distribuindo. Então, por exemplo, alguns psicofármacos, lembra? Psicofármaco é altamente lipossolúvel para atravessar a barreira hematocefálica. Ok? Então, por ser altamente lipossolúvel, ele se distribui onde tem gordura, nos tecidos. Então, psicofármaco, de um modo geral, sempre tem exceção, tem VD alto. E algumas vezes o VD é tão alto que, em caso de intoxicação, não dá para remover o fármaco por hemodiálise. Por hemodiálise, a gente faz com que esse fármaco saia na urina. Se o fármaco não está no sangue, não tem como tirar ele do sangue e mandar ele para a urina. Esse processo tira do tecido, vai para o sangue, do sangue para a urina, é um processo lento. Então, na prática, a hemodiálise pode não funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia de quão importante é o VD, ok? Mas tem uma outra coisa também, que é o ajuste da dose. Reparem, aqui eu botei a dose do paciente em miligramas por peso, ó, 10 miligramas por quilo de peso. Na verdade, quilo de massa, né? Peso é força, se mede em newtons. Mas a gente fala peso como se fosse massa, aí tudo bem. O errado está certo, já dizia o meu falecido professor de química do 2º grau. Muito bem. Olhem para cá, gente. Isso aqui é uma solução, um café, uma xícara de café. Eu pedi para um amigo colocar açúcar para mim, que eu estou aqui ocupado gravando, bota açúcar para mim. Aí o cara botou, assim, muito açúcar. Vou admitir que o café seria o meu solvente, o açúcar é meu soluto. Eu estou jogando açúcar aqui nessa solução, esse açúcar está concentrado. Está melado. Oh, desculpa. Essa caneca aqui é grande. Meu óculos tem que limpar o óculos. Essa caneca é grande. O cara botou pouco açúcar, o café está amargo. Eu reclamei. Pô, tu não sabe botar açúcar no café, cara? Pô. Aí o cara falou, me deu uma pequena xícara de café com a mesma quantidade de açúcar. E aí, claro, né? Se essa quantidade de açúcar aqui deixou esse café amargo, nessa xícara aqui, esta mesma quantidade de açúcar pode deixar o café melado. O que está variando? Está variando a concentração, porque a concentração depende do volume. Se eu tenho a mesma dose num volume grande, a concentração é menor. Se eu tenho a mesma dose num volume pequeno, a concentração vai ser maior. Tudo bem? Mas por que você está falando disso, Marcos? De café, de açúcar? Vou explicar. Digamos o seguinte, olha.
Eu disse que a dose que eu dei para esse paciente foi de 700 miligramas. Ok? Mas vamos pegar um outro exemplo. Dipirona para febre. A dose é 500 miligramas. Eu tomo 500 miligramas, eu tenho quase 90 quilogramas de massa. Bom, agora, um adulto jovem ou um adolescente que tenha 40 quilogramas de massa vai tomar a mesma dose de dipirona, os 500 miligramas. Reparem, eu tenho 53 litros de água no meu corpo. Vou tomar 500 miligramas. A pessoa que mede, vamos pegar 70 quilogramas de massa, tem 42 litros de água no corpo. Uma pessoa que mede 50 quilogramas de massa tem 35 litros de água no corpo. E a dose é a mesma. O que significa que a concentração de dipirona no meu corpo vai ser menor do que a concentração de dipirona numa pessoa que pesa 50 quilogramas. Tá claro isso? Tá certo isso, gente? Tá. Certinho não. Mas na prática, nós assumimos que se o fármaco for seguro, todo adulto, jovem e adolescente, né? Criança a partir de uma certa idade, que a gente vai chamar de adolescente, medem 70 quilos. Ok? Isso não é só farmacologia, não. Você entra no elevador, está escrito assim, ó, comporta 4 pessoas ou 280 quilos. Ora, é sinal que cada pessoa pesa. A gente está assumindo, admitindo que toda pessoa pesa 70 quilos. Sabendo que pode ter erro se a pessoa for muito magra, se ela estiver desnutrida, sobretudo um vovozinho, uma vovozinha muito magrinhos, ok? Ou alguém que esteja muito acima do peso. Então, aí vai ter que se fazer um ajuste da dose. Agora, isso só funciona, gente, para aquelas drogas seguras. Vou falar isso na próxima conversa. Se a droga não é segura, ou, no caso de criança, eu tenho que ajustar a dose pelo peso. O que o pediatra mais faz na vida dele é regra de 3 para ajustar a dose da medicação pelo peso da criança, sobretudo do bebê. Ok? Então, esse cálculo da dose é feito através do volume de distribuição. Ok? Muito bem. A menina está feliz, está saltitante, porque terminou a aula. Desta vez ela está feliz não porque acabou a aula, mas porque ela entendeu tudo. E é isso. Se você gostou, dê aquele like, compartilhe com os amigos, com as amigas. E aguardo vocês na próxima conversa, onde a gente vai falar sobre eliminação de fármacos. Um grande abraço a todas e todos.